o outro amigo. E o texto base que a gente vai falar está em João capítulo 14. Sim, é todo o capítulo 14. Então, diz assim, vou ler aqui, tá? NVT, como de costume. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos o caminho para onde vai, disse Tomé. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai, mas agora em diante vão conhecer e ver o Pai. E Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza as obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores. Pois eu vou para o Pai, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o encorajador. Grava essa palavra. Que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, o mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e estará em vocês depois. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e me obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? E Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do meu Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estão com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Eu lhes disse essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o governante deste mundo se aproxima. Ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. João 14, do verso 1 até o 31, todo o capítulo. Bom, esse é o último sermão de Jesus antes dele ser entregue para ser crucificado. E ele é mais longo que isso. Eu li o primeiro capítulo, ele compreende o capítulo 14, 15, 16, e daí no capítulo 17 ele faz o que a gente conhece como oração sacerdotal. Aquela hora que ele chega e fala: Pai, eu rogo por esses que o Senhor me deu, né? Não perdi nenhum a não ser o filho da maldade lá, o Judas, né? E aí ele fala que eles sejam um como nós somos um, todo aquele discurso que a gente já conhece, que é o fim desse sermão aqui.
Esse primeiro capítulo, os capítulos 14, 15 e 16, Jesus está falando da chegada de um amigo substituto, um outro amigo, que é o Espírito Santo. O termo que Jesus usa, né, aqui em João é um evangelho escrito originalmente em grego, o termo que Jesus usa é paráclito. Paráclito. As traduções de paráclito são variadas. Não existe uma palavra... Fala, Gilbert. Boa noite. Beleza? A gente está lendo João, capítulo 14. Então, não existe uma tradução exata na língua portuguesa para paráclito. E, inclusive, não existe em língua inglesa também um termo que seja exatamente o que significa paráclito. O paráclito, ele em algumas traduções vai dizer que é o advogado, inclusive quando lá na frente o apóstolo vai dizer, se pecar, não pequem, mas se pecar, vocês têm um advogado, esse advogado ali também é paráclito, se referindo a Jesus. Em outras versões diz o consolador, acho que a Almeida traz consolador, né? Em outras versões diz o ajudador, ou o conselheiro, e aqui na NVT diz o encorajador. A etimologia dessa palavra paráclito, para é igual de paralelo mesmo, para no sentido de ficar do lado, que é paralelo, que é junto. E kletos é invocado, convocado, uma espécie de suplicador, por isso a ideia do advogado, alguém que está ali para defender a sua, né? O Russell Shedd, ele traduz o paráclito como o amigo fiel. Essa é a tradução que o Russell Shedd traz para esse termo, paráclito. Ele fala que talvez o termo mais aproximado, não que ele englobe todas as questões que envolvem paráclito, mas o mais aproximado seria um amigo, assim, melhor amigo. Amigo de verdade, amigo fiel. Então vamos para alguns atributos desse paráclito. O verso 16 traz uma revelação que eu já vi muita gente preocupada. Quem acompanha as lives do Teologueiros, por exemplo, já ouviu um ou outro chegar lá desesperado falando, eu acho que eu entristeci o Espírito, eu blasfemei, eu vou para o inferno, eu vou morrer. E todo dia tem um desse. Para quem acompanha a live, toda vez que o Douglas faz, e às vezes não é a mesma pessoa, e a pessoa está lá preocupada, ai meu Deus, eu falei mal do Espírito Santo, estou lascado, né? Mas o verso 16 diz com todas as letras, ele nunca nos deixará. Essa é a primeira característica do paráclito. O texto que o pessoal pega para dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É um texto fora de contexto, pessoal. Marcos, essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo está descrita, acho que em Mateus, em Marcos e em Lucas, só João que não fala. Marcos diz assim, Marcos 3, 28 a 30. Eu lhes digo a verdade. Todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. E aí, a conclusão. Ele disse isso porque afirmavam, está possuído por um espírito impuro. Então, o que Jesus quis dizer quando ele fala isso para aqueles homens que o inquiriam, falavam, ele está com demônio. Ele dizia assim, gente, eu jamais diria que o que eu estou falando vem do Espírito Santo se viesse de um demônio. Isso é muito grave. É meio que isso que Jesus estava querendo dizer quando ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não está, na verdade, criando uma doutrina de que, olha, se você xingar o Espírito Santo, não tem perdão, tá lascado, vai para o inferno e acabou. Não é isso que Jesus está dizendo ali, tá? Então, o primeiro atributo que o Paráclito apresenta é que ele nunca nos deixará. Vocês lembram da aula de geometria que a gente aprendia que retas paralelas, elas nunca vão se cruzar, né? Elas nunca vão nem se aproximar, nem se distanciar, elas vão manter a mesma distância sempre. E é essa a ideia do Paráclito. É alguém que está à mesma distância de nós sempre. Ele não está mais perto, nem muito menos mais longe, e muito menos ausente. Ele está sempre ali. Segunda característica que eu peguei aqui está no verso 17, logo na sequência. Diz que ele é o Espírito da verdade. Isso é... Sabe aquele teu amigo, gente boa, mas que te fala umas verdades?
aquele que te manda real quando você está pisando na bola. O Paráclito é assim também. Ele não é o cara que só fala as coisas para te agradar. Ele está sempre do seu lado, mas ele também vai dizer verdades doloridas, muitas vezes. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim, ó. Paulo escrevendo para Timóteo, seu discípulo, né? Diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, ou a sã doutrina, né? Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Anota essa última palavra, correrão atrás de mitos, porque é interessante, porque é agradável, então eles vão correr atrás de mitos. Eu não vou precisar explicar, né? Então, o espírito da verdade é o espírito que só revela a verdade, mesmo que ela seja dolorida. Ele vem e nos confronta com o nosso pecado, e nos confronta com as nossas deficiências, mas também é aquele que nos dá suporte para que a gente consiga caminhar. Por exemplo, a terceira característica que está aqui no verso 26, diz assim: ele ensina, ele vai nos guiar a toda a verdade e ajudar a lembrar aquilo que eu te disse. Jesus diz acerca do Paráclito. Ele fala que o Espírito Santo vai guiar, ensinar e, ao mesmo tempo, ajudar a lembrar das coisas que Jesus havia ensinado. Olha só, no capítulo 16, Jesus ainda falando acerca do Espírito Santo, capítulo 16, verso do 7 ao 14. Na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, ele falando que vai ser entregue, morto, né? Se eu não for, o encorajador não virá. Agora, se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltei para o Pai e não mais me verão. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda quero dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então, o Espírito Santo, ele nos suporta, nos ajuda a, primeiro, aprender e, segundo, lembrar daquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Então, recapitulando as duas primeiras, ele nunca nos deixa, ele é o Espírito da verdade, ele nos ajuda, ensinando e ajudando a lembrar, e o quarto ponto está no verso 27. Talvez fique um pouco difícil de entender a conexão, mas eu vou ajudar vocês. Vou pegando o finzinho do verso 26, ó, que a gente acabou de ler. Ele ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. A plena paz de que Jesus estava falando é o Espírito Santo. Esta é a plena paz. E essa paz que eu dou é um presente que o mundo não pode dar. É curioso porque ele começa o capítulo: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Então existe uma preocupação de Jesus aqui com os discípulos em mantê-los em paz, em que eles estivessem tranquilos com a situação da ausência de Jesus. Sabe aquela história de quando você vai... Tem alguém aqui que é professor, ou que já foi professor? O Gilbert é professor, né? Quando você vai sair da sala, e aquela sala que você sabe que se você pisar fora, vai virar uma beleza, né? Então você pega alguém, fala, viu, olha aqui a sala para mim rapidinho, eu preciso sair, fazer uma ligação, preciso fazer alguma coisa, né? Então você coloca aos cuidados de alguém. Porque você sabe que se você deixar sozinho, vai virar uma loucura.
Então, fala, Wellington, pode dizer, cara. Então, Jean, aqui na NVT tem uma parte, um parágrafo sobre o nosso encorajador. Posso ler aqui? Pode? Opa. Nosso encorajador. Em 4 ocasiões, Jesus usou um termo incomum em grego, parakletos, chamado para perto, para descrever o Espírito Santo. O mesmo termo ocorre na literatura grega para se referir a um advogado, alguém que fala em defesa de outro e oferece conselho em questões judiciais. Conselheiro é uma tradução comum desse termo, mas as conotações terapêuticas dessa palavra em nossa língua contemporânea podem gerar confusão. Outra forma comum de traduzir o termo é consolador, mas ela também pode gerar confusão. A ideia de alguém que fortalece, um encorajador, é mais fiel ao conceito de Paracleto no Novo Testamento. Jesus descreveu o Espírito Santo como outro encorajador. Jesus, o primeiro a agir em nosso favor, enviou outro incentivador, o Espírito Santo. Todas as tarefas do Espírito descritas em João 14 a João 16 foram realizadas por Jesus em outras passagens do Evangelho. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para animar, instruir e fortalecer seus seguidores. De fato, o Espírito Santo manteria a presença de Jesus no meio dos seus discípulos. Cada uma das 5 promessas do Espírito Santo indica uma obra distinta realizada por ele. Aí tem os versículos. Os discípulos passaram a ter acesso ao Espírito Santo depois da morte de Cristo. Hoje, o Espírito dá continuidade à obra e à presença de Jesus na vida dos cristãos. Muito bom. Muito bom. Essa é a função do Espírito Santo. Ele está em nosso meio para sempre, nunca nos deixa, como a gente leu, na condição que até então Jesus exercia com seus discípulos. Ele estava caminhando junto com eles, né? E cuidando deles, advogando em favor deles. Quando o povo chegava e começava a pegar no pé dos discípulos, você já reparou que é a hora que Jesus vai... Pessoal, mas os seus discípulos não lavam a mão? E a lei diz que eles têm que lavar a mão? Jesus lá... De novo, esses caras enchendo o saco por besteira, né? E quando os discípulos estão se achando, ele também vai lá e dá uma paulada neles. Baixa a bolinha também, porque ele chegava as crianças lá, não, vai chegar a criança perto do médico. Não, vem cá, traz a criança aqui. Uhum. Porque ele é o Espírito da verdade. E a Bíblia diz assim, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi capacitado, ungido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo, homem, foi ungido pelo Espírito Santo com poder. E ele deixa esse mesmo Espírito Santo. Por isso ele diz assim, ó, ele está com vocês, está no meio de vocês e estará em vocês. Porque até aquele momento o Espírito Santo estava em Jesus, no meio dos discípulos. E no momento que Jesus subisse para o Pai, o Espírito Santo seria enviado para estar dentro deles, neles, né? Então eles não estaria mais entre nós, mas dentro de nós. Né? Ô, Jean, uma parte desse sermão de Jesus que eu acho bem interessante é que ele enaltece o Pai. Tanto que tem até uns testemunhos de Jeová que pegam uma parte desse 14, quando ele fala, o Pai é maior que eu. O Pai é maior que eu. Por quê? Porque a ideia de um Messias era mais humana do que divina. Verdade. E Jesus já chegou falando, ó, eu sou o Messias e eu sou Deus. E os caras ainda estavam meio... Pô, que é isso, né? E a ideia de Deus Pai já era muito mais forte. Então ele queria encorajar os discípulos, falando, ó, você não confia no Pai? Sempre confia no Pai? Então confia nele. Eu tô com ele é maior que eu não vou estar mais aqui, vou mandar mais um, confia. Não sai da linha, mano. Porque cara, ele já não vacinou, isso que nem a gente. Eu gosto muito dessa abordagem e eu acho que vale a pena a gente pegar um dia só para falar sobre a Trindade. Mas eu já posso adiantar uma ideia que eu tenho acerca disso, que é a ideia da Trindade dos três como forças iguais em poder e autoridade. Por que é que Jesus então diz que o Pai é maior que ele? O mesmo Jesus também diz que o Espírito Santo é maior que ele. Ele fala, é bom para vocês que eu vá. Porque se não for, não manda o Consolador. O que ele está dizendo?
é bom para vocês que eu vá, porque se eu for, vai vir um aí que, olha, é o que vocês precisam. Então, cada pessoa da Trindade, e isso a gente vai entender na história da doutrina da Trindade, se a gente for estudar o dogma mesmo, diz assim, cada uma das pessoas sempre exalta as outras duas como superiores. E esse é o modelo para nós vivermos igreja. É o que se chama em teologia de pericórese trinitária. É a dança de roda entre as três pessoas da Trindade. Sempre uma exaltando a outra. Sempre uma colocando a outra como principal, como mais importante, como mais poderosa. E sempre se servindo mutuamente. Essa é a ideia de igreja. E por isso que Jesus, nessa oração do fim desse sermão, diz que eles sejam um, como nós somos um. Ele está dizendo que essa mesma unidade que nós temos, em que ninguém se considera superior, mas todo mundo é servo um do outro, cada um dos três na Trindade, que esse mesmo coração esteja presente na igreja, que ninguém se considere superior, mas que cada um sirva o outro com um coração entendendo que o outro é superior a si. Jesus chega a ensinar isso. Considerem os outros superiores a si, né? Então, só uma pincelada na ideia da Trindade aí, que eu acho que vale a pena a gente entrar de cabeça na questão da Trindade, pegar um sábado para falar só disso. Mas aqui a gente está colocando luz em cima especificamente do Espírito Santo, né? Então, essas características que a gente viu aqui são, ao mesmo tempo, dá para a gente, em algum momento, a gente fala, pô, isso parece um consolador. Ah, mas peraí, ele é o Espírito da verdade. Então ele também é um conselheiro, ele também é alguém que orienta, né? E em outro momento você vai ver que ele é o que traz paz ao coração, quer dizer, é o cara que simplesmente abraça, que não vem com um discurso, com algum tipo de justificativa, mas que simplesmente acolhe também, né? Então todas essas características que você vai encontrar nessa expressão paracleto. O Espírito Santo é o outro amigo. A gente tem muita música, cara, que a gente canta que Jesus é amigo. Né? E muita música que a gente canta que Jesus é amigo. Porém, o Espírito Santo é o amigo que ele mesmo enviou. Ele fala, eu vou para o Pai e envio o outro. E esse é o Paracleto. Esse é aquele amigão mesmo. Então aí, vamos para a nossa... Bom, eu vou cantar uma música primeiro. Vamos cantar uma música primeiro, depois a gente vai para a aplicação e o desafio para a semana. Ela soberana. Eu esqueci que música era. Tá chegando aí? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, tu és tremendo. É isso. O Senhor, em toda a sua glória,
se importa conosco ao ponto de vir a nosso encontro na pessoa do Espírito Santo. Eu queria abrir para a gente comentar, né? Enfim, como a gente costuma fazer, e vou orientar com 2 perguntinhas para isso. A primeira pergunta, quem quiser falar da pergunta, ou quiser até falar um pouco fora da pergunta, de qualquer tópico, essa pergunta é só para ajudar um pouco a estimular, tá? Quais obras o Paráclito já operou na minha vida? O que eu consigo identificar que já foi feito pelo Espírito Santo na minha vida? E aí, podem se manifestar. Fala, Lívia. Durante tudo que você estava falando, me veio muito forte na cabeça. Na verdade, vem sempre. Tia Edna. Tia Edna falando, ensinando pra gente, lá na minha infância, né? Sobre o Espírito Santo. E ela dizia que o Espírito Santo era aquela luzinha vermelha que apita. Quando você está pensando em fazer alguma coisa, a luzinha do Espírito Santo apita. Será que isso é certo? Será que você precisa fazer isso? Isso vai te trazer algo bom? Então, eu carrego essa luzinha vermelha apitando pelo resto da vida. Então, eu tenho essa luzinha que a tia Edna falou. Então, acredito que ele agiu sempre, né, na minha vida. E continua agindo. Na forma dessa luzinha vermelha inocente lá da infância, mas ele continua agindo em vários momentos. É difícil especificar tal situação, porque acho que a gente passa por N situações todos os dias, e todos os dias a gente recebe esses conselhos. Verdade. Na história do Pinóquio tem o grilo falante, né? Que é essa figura, né? É a figura de um conselheiro, assim, que, cara, você tem certeza que é isso mesmo que você vai fazer? E é essa voz mesmo, exatamente. Verdade. Muito bem lembrado. Que mais, gente? Vai para a segunda pergunta. O Wellington tá querendo cutucar a gente aí. Não, Jean. Não, até sobre o Espírito Santo, assim, que o botão estava errado. Não, é uma coisa que sempre me pega, assim, e na hora que fala assim, me pede e eu darei, entendeu? Boa. Eu acho que as pessoas não entendem. A gente, nesse nosso coração orgulhoso, egoísta, vindo de adolescência, de criança, e às vezes a gente continua adolescente na vida, acho que a gente sempre sabe o que a gente quer. E a gente acha que Deus falou que vai dar, então ele vai dar. E aí, se acontece alguma coisa, ou você não recebe, acontece uma coisa pior na sua vida, você culpa a Deus. Sim. Ele não te deu a paz que você queria, ele não te deu o que você queria, você perdeu o que você tinha de importante, material, você fala, pô, mas que Deus é esse? E a gente não sabe os desígnios de Deus. Às vezes ele está tirando aqui e vai te dar muito mais lá. Às vezes ele tira material e te dá espiritual na frente. E as obras que ele faz a gente, no espírito, que a gente vai viver na glória em espírito. Entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente não está preparado para ler exatamente o que quis dizer. Eu vou te dar em meu nome. Porque a gente tem que pedir o que o Pai quer dar pra gente. Existe um contexto aí, né, Wellington? Existe um contexto, e o contexto é o seguinte: ele está falando, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu realizo, e maiores. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Então ele está falando de alguém que crê e obedece, porque o verso seguinte, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei o Pai, e ele vos dará o Consolador.
Então, ele está falando de uma vida de observância. Observar, que é como o Almeida traz, não é só olhar o texto, né? A gente às vezes deixa a Bíblia lá aberta no Salmo 23, né? E acha que olhar para ela é... Estou observando, né? A escritura, né? Estou olhando lá, está observando. Mas observar aqui é crer e praticar. Crer e fazer, né? Aliás, crer e fazer é o princípio da nova vida, né? Quem crê é batizado, né? Se com a tua boca confessar e no coração crer, será salvo. Então, o crer e fazer, né, é o princípio elementar para essa caminhada com o Paráclito, né? E aí, crendo e fazendo, tudo que eu peço, ele dá, é claro, porque o meu coração está alinhado, né? Não, e uma coisa que é muito importante é a intimidade. Eu imagino assim, você tem um pai que por algum motivo não acompanhou o seu crescimento como pessoa. E ele tem dinheiro, entendeu? Só que ele te ama. Só que ele não te conhece. Ele não sabe o que você precisa. Ou você só fala pra ele, ó, eu preciso disso, não preciso de um carro, eu preciso disso. E às vezes ele pode estar pensando, mas peraí, qual que é a índole desse meu filho? Eu amo ele de coração, vi crescer, mas a gente tá 15 anos separado, eu não conheço ele como pessoa. Sim. Deus quer conhecer a gente. Ele conhece a gente tem que procurar conhecer Deus. A vontade. E às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente só lê o que a gente quer ler. Me conheça, tal, mas é verdade. Eu quero, vai me dar. Não, essa parte eu quero repetir. Esse versículo é bom. É aquilo lá que Paulo falou para Timóteo de buscar mestres conforme eu quero o coração, né? Eu vou levar a pessoa para a igreja e vou falar, você vai ter tudo que você quiser na vida. Eu conheço uma menina que é youtuber, ganha as coisas. Nossa, a vida dela é profetiza. Aí ela tava no meu carro, aí eu dei a cara e falei assim, não, você vai ter um carro novo. Faz 5 anos, vendi meu carro, tô de bicicleta. Mas eu não cobro ela. Não cobro, tô feliz com a minha bicicleta. Tá bem, né? Não, Deus me deu a bicicleta, me botou no meu caminho, tô de bicicleta. Aí eu ando de Uber, pá. Falar pra ela colocar Deus na justiça, né? Ela falou que ela viu, tá ligado? Ela viu, foi Deus. Deus falou pra ela, tá ligado? Ela põe na justiça. Só ouvi, falei, graças a Deus, tomara a Deus, pô, com certeza. Sim. É isso, né, gente? Isso aí. É isso. Não, é que contando sobre isso mesmo, né? Que a Lília falou da luzinha e tal, tudo. É só duas experiências do Espírito Santo, assim. Eu estava no mercado e caiu uma fruta, rolou a fruta, né? Só que eu estava um pouco longe, né? Mas aí o Espírito Santo falou comigo e me incomodou. Eu fui em outra sessão, voltei lá, ainda estava caída no chão. Ele me incomodou para eu pegar, porque e ele falou no meu coração, né? Que aquilo lá ia apodrecer, tanta pessoa passando fome e tal. Outra vez também foi numa consulta lá, né? Uma moça falou assim, deu o endereço dela, tudo, tal, eu ouvi, e ela estava saindo assim, ai meu Deus, eu não sei para onde que eu vou, o ônibus vai demorar, assim, comentou. O Espírito Santo também no meu coração, vai dar carona para ela precisa de você agora, tal. Então é só um testemunho, né? Um dia eu tava no mercado, meu pai tava nessa casa agora, que tava andando sozinho, tô com minha mãe agora aqui. Aí tem um mercado bem de frente, aí eu cheguei com fome, falei, vou no mercado. Aí eu, sabe aquelas tipo esfirra pronta, assim, mas era de pão, assim? Aí eu só chegar em casa e comer, se eu quisesse abrir no estacionamento, eu comia. Aí eu tava saindo pela lateral, assim, lá perto, quase de frente de casa. Aí vi um cara mexendo no lixo, velho. Aí eu vou meter, dei pro cara, falei, não, vou comer o pão que eu fiz. Eu dou jeito de comer outra coisa. Não, eu falei, não, mano, pega aí, cara. Ele olhou e não, como? Tó. Não, nem precisa falar nada, não. Não. Não, Deus coloca no teu caminho assim. Aí você fala assim, pensa assim, tô muito fome. Velho, imagina você ter que pegar lixo na rua pra
É comum. É. O cara não tá pegando lixo na rua pra comprar a Bíblia de estudo. Pois é. Mas é uma coisa mais elementar, né? Mais Na cara da gente, assim, né? Na cara da gente, muito assim. triste mesmo. Não, culpa E às do vezes a governo. gente não quer estar sensível ao espírito exatamente pelo egoísmo, né? Porque se eu ficar sensível ao espírito, ele vai mexer, ele é o espírito da verdade, que nem a gente leu, né? Então ele vai tocar em coisas que, na verdade, eu não estava afim de abrir mão, né? Por exemplo, se eu tivesse muito afim de comer o salgado, né? Eu te dava um só pra ele, assim. E ele falou assim, você vai comer, mano. Então. É culpa do governante desse mundo, né, cara? Assim. Pode falar, Deia. Não, eu queria compartilhar que não necessariamente a gente precisa fazer. Às vezes a gente não precisa gastar dinheiro, né? Eu ia compartilhar uma experiência que eu tive em 31 de dezembro do ano passado, né? Na virada de ano. Eu estava aqui em casa, eu e minha mãe, a gente acabou não se organizando para pedir para fazer uma ceia, e aí a gente foi pedir um delivery. Só que aí a gente atrasou, enfim. Eu sei que a gente pediu um delivery num lugar que fazia, tipo, frango frito, uma coisa assim, né? Que era o que estava aberto na hora. Uhum. E assim, o cara veio, entregou o pedido, só que ele esqueceu de trazer o refrigerante. E aí ele falou, putz, moça, eu volto, eu sou funcionário lá do lugar onde você pediu, eu vou ter que voltar. Eu falei, não vai ter problema para você? Não. Ele falou, não vai ter. Eu falei, então tá bom. Então eu trago. E assim, faltava tipo 15 para meia-noite. Eu peguei aqueles livretinhos que a gente recebe da Impacto. É Impacto que entrega pra gente gratuito em casa, né? Você faz o cadastro, não é? Sim. Eu peguei um livretinho daquele da Impacto que eu tinha. Eu senti muito no coração de entregar alguma coisa para ele, assim, né? Eu peguei um livretinho daquele da Impacto. Peguei um CD que eu tinha aqui em casa com pregações que eu tinha recebido e eu nunca tinha ouvido. E aí eu escrevi num papelzinho, escrevi atrás do livretinho da Impacto, uma oração para aceitar Jesus. Aceite Jesus como meu Senhor Salvador, não sei o que. Escrevi, dobrei assim, ele veio, me entregou o refri, e aí eu falei para ele, olha, muito obrigado. Eu falei, olha, mas eu senti de fazer uma coisa para você. Hoje é dia 31 de dezembro, eu não tenho nada para te entregar de presente, mas eu posso te entregar a melhor coisa que eu tenho, que é Jesus Cristo. Tá aqui, ó, pá. Ele falou, moça, muito obrigada. Melhor presente que eu recebi na minha vida. Eu não moro... Aí ele contou rapidamente que ele não morava com a família dele. Aí eu falei assim, olha, eu vou na igreja tal. Ele falou, nossa, essa igreja me acolheu muito bem quando eu morava na rua. Aí eu fiquei assim, super assim, mexida. Qual que era a história dele? Ele era uma pessoa que estava em situação de rua, ele tinha questões ali com provavelmente drogadição, uso de substância, foi acolhido num determinado momento, tinha se afastado da igreja, e depois ele falou que ele estava passando por um momento muito difícil naquele dia 31, e ele estava assim, muito, muito desesperançoso. E que o Espírito Santo, enfim, né? Aquele ato que ele não tinha ganhado presente no Natal, enfim, que aquele ato mexeu muito com ele. E foi uma coisa tão simples. Eu peguei aqui em casa um livreto que eu ganhei de graça, né? Um negócio. E aí, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Só trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu comprei, eu nem abri, falta de erro meu. Isso daqui, gente, custa R$2. Você vai numa livraria cristã, você compra. Compra um negocinho desse, deixa dentro da bolsa. Você entra, às vezes, dentro do Uber, ó, tipo, tem de vários assuntos. Desânimo, presente de Deus, medo, tristeza, sofrimento, ansiedade. Compra um negocinho desse, deixa dentro da bolsa, tá entrando dentro do Uber, fala com o cara, e aí, como é que você não sei o quê? Atrás tem um espaço para você colocar o endereço de uma igreja. Se você não quer colocar o endereço de uma igreja, coloca, sei lá, o canal do YouTube que você gosta, alguma coisa, direciona essa pessoa. Às vezes essa pessoa só precisa de uma mensagem, num folhetinho. Às vezes a gente fica com vergonha, mas assim, às vezes é só entrega, sabe? Às vezes é uma coisa simples, assim, né?
que a gente precisa fazer, às vezes vai mudar a vida da pessoa. Às vezes a gente vai plantar a semente, às vezes a gente não vai colher a semente, né? Mas a gente planta, a gente tem que ir plantando essas sementes, né? Muito bom. Tem uma música do Projeto Sola que eles dizem, chama Por Todos os Dias, que ele diz assim, faz-nos sensíveis ao comum. Eu gosto dessa frase. Estar sensível àquilo que é corriqueiro, né? E a gente muitas vezes se torna as pessoas insensíveis, né? Não escuta a voz do Espírito Santo nos orientando, né? Mas o que é que eu posso fazer, gente? É simples, escute o Espírito Santo, que ele nos guia. Jesus disse, ele vos guiará a toda a verdade. Então, né, é disso que a gente precisa. Então, tem uma outra perguntinha aqui, se alguém tiver algo para comentar sobre ela, a gente perguntou, né, quais obras o Paracleto já operou na sua vida, e aí algumas pessoas compartilharam aí situações que o Espírito Santo guiou. Agora, quais você gostaria de ver ele operando? É um pouco mais delicado, né, de falar, né? Quais áreas você acha que, assim, seria legal se ele desse uns toques? Seria importante ele operar? Alguém? Eu quero ver curas, né? Isso é muito importante. Quero ver curas. Que eu não sou sensacionista, sou continuista, quero ver, eu acho que isso é uma coisa que eu acho muito legal, quero ver curas, e eu quero ver os milagres, eu quero ver as manifestações espirituais que a gente já teve no passado. Eu sou pentecostal, tá, gente? Eu quero ver o que a gente já teve no passado, que é pó de ouro, que é as coisas acontecendo, que a gente sabe que aconteceu, tem um monte de amigo que viu. Já aconteceu comigo em casa, quero ver essas coisas de novo, o Espírito Santo já fez, quero ver colega falando em outros idiomas, essas coisas, quero ver mesmo, tá faltando. Sim. Eu quero justiça, isso só, tá suficiente. Interessante também. Uhum. Mas você quer tipo Ananias e Safira, assim, você construir por dentro? Porque tem algumas pessoas que eu quero, assim, eu tenho vontade que aconteça, assim, ser disciplinado de dentro para fora. A justiça do Senhor, ele que se vire, né? Tem uns que eu falo, Deus, é Ananias e Safira, eu quero que eles sejam fulminados de dentro para fora. Fogo. Caiam. Deus que se vire. O que aconteceu com meu marido? Acabou de ser enterrado, agora... você vai cair agora também, fulminada. Às vezes a vontade é essa que acontece. Não. Ele que escolhe, né? Ele que se vire. Mais que a justiça, eu quero a justiça. Mais que a justiça, eu quero que a pessoa se converta e glorifique a Deus. De verdade, entendeu? Se arrependa de verdade, fale o que fez de errado, se arrependa, entendeu? De certa forma, é justiça. Porque, assim, a gente acabou de ler que Jesus disse assim, que o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo, certo? Ele fala do pecado porque não creram em mim, da justiça porque eu estou indo embora, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, o que ele quis dizer quando ele fala justiça? Ele estava indo para onde naquele momento? Ter uma enquanto não tiver todos, né? Ele estava indo ser punido pelo pecado. Ele estava indo carregar sobre si o pecado. Então, a justiça pode ser tanto o fogo descendo sobre Ananias e Safira, é justiça, quanto o quebrantamento do coração e o cara se render aos pés da cruz. É justiça, né? Porque a ira de Deus sobre Jesus ali. Mas para mim, eu acredito que seja melhor para Deus a pessoa se quebrantar. Sim. Sim. Você não viu o que aconteceu na África do Sul após o apartheid? As comissões da verdade? Eles falavam para os caras, falavam, a gente tem documento, você está envolvido em tanta coisa. Assuma, fala mais coisas do que você fez. Se a gente achar, a gente vai te condenar. Se você falar tudo... Tinha que confessar, né? Tinha que confessar. Se falar tudo que você fez, morte, tudo. Vamos esclarecer tudo. O que você confessar está perdoado. Agora, a gente escolhe
não adianta, né, cara? Então, a justiça que a gente faz, bom, ele convence a justiça, o pecado, o juízo, então, né, ele faz o trabalho lá, A a gente justiça do homem, só, tipo, a gente só é instrumento, então Isso é verdade. a gente não pode escolher, né? A então, gente não escolhe o que é melhor para Deus, a gente não escolhe o que é melhor para nós, a gente não escolhe o que o que tem que ser a nossa, o que tem que ser a justiça, e também um não é, um não pode ser, cada aspecto desse, na verdade, pecado, justiça e juízo, na verdade, né, que ele vem convencer, não são separados, né? Tudo vem, isso É uma cadeia, né? Uma sucessão. é uma cadeia. Eles não podem vir separadamente. mas Né? Você não é convencido de pecar. Oh, Jesus. Enfim, você entendeu o que quis dizer, né? o que acontece na terra que vira festa no céu? Pecador que se arrepende. Uhum. Isso aí. É isso que eu quero. É. O mundo todo redimido. Sabe aquela profecia que a justiça correrá como um rio? Amós, né? A justiça correrá como um rio, é isso. É o arrependimento, quebrantamento. Todo mundo, do coração e confessando seus pecados, né? E chorando aos pés da cruz. Isso é lindo, né, cara? Coisa mais linda que tem. Mais lindo do que de falar línguas e milagre, que também é bonito. Sim. Eu já ouvi, agora eu não vou lembrar especificamente, foi na situação XYZ, mas eu já ouvi histórias de... Quando a gente ouve trechos de podcast, de vídeos no YouTube e tal, ministrações de pessoas que contam relatos de comunidades que se converteram, tiveram experiências, né, de conversão, e que isso impactou a cidade onde eles moravam. Eu ouvi, eu não vou me lembrar qual é a história específica, nem a referência, peço já desculpa, mas eu lembro que eu ouvi uma vez uma pessoa contando que teve uma cidade ou um grupo, um bairro, alguma coisa do tipo que se converteu, e que isso foi tão impactante que as pessoas começaram a pagar dívidas atrasadas, tipo de 10 anos atrás. Então, o cara tinha ido na quitanda da cidade, tinha feito uma dívida, tinha caducado a dívida, o cara tinha, sei lá, e a pessoa já tinha até falado, nunca mais vou receber esse dinheiro na minha vida, já tinha dado por perdido aquele dinheiro. E a pessoa, depois que se converteu, aqui, o Espírito Santo o constrangeu de tal forma que a pessoa foi lá e foi saldar aquela dívida, né? Foi fazer justiça. Foi fazer a justiça, né? Ela foi olhar, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer, né? A gente reparar os nossos danos, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer é a gente reparar os nossos danos, né? Então, é a gente confessar o que a gente fez, é a gente reparar os nossos danos. Então, assim, qual é o dano que eu tenho que reparar? É um perdão que eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? É mandar uma mensagem? Eu mando a mensagem, pronto, acabou. Não precisa ficar, né, demorando muito aquilo. O que eu preciso fazer? É pagar uma dívida? Eu vou lá e pago a dívida. Entendeu? Eu acho que isso também vem a justiça. Mas eu creio, aí eu sou... vou com a minha veia pentecostal aqui de raiz armínio-wesleyana. Eu creio que isso vem através, pessoalmente, tá, gente? Eu creio que isso vem através de um mover do Espírito Santo mesmo que acontece. Eu creio que isso vem através de um quebrantamento espiritual, através porque se não for, assim, porque não tem como assim, vem a justiça, porque senão a gente pode pensar muito que vem na questão pela nossa carne, e por mais que a gente saiba o que a gente tem que fazer, a gente não faz, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E a gente só faz o bem, a gente só é movido pelo Espírito Santo, né? Uma coisa completamente espiritual, completamente
né, não física, né, não da nossa carne, né, vem do Espírito de Deus. Então eu creio que isso vem através de um avivamento, né? Eu como pentecostal, é óbvio que eu vou falar do mover e tal, não sei o quê. O Azusa. Exatamente. O Azusa Filho. Exatamente, foi o que eu estava pensando. E diz que é isso mesmo, assim, e todo aquele movimento que aconteceu, né? E foi da Azusa foi gerando outros, que gerando outros, foi o movimento das tendas, não sei o quê. Aí tem a Catherine Kuhlman depois, aí o pessoal. Eu estava vendo o Baso falando, né? Que o pessoal veio para Indaiatuba não, para Montemor aqui, né? O Baso estava contando lá no Hub Podcast. Aí eu falei, descobri porque Campinas só tem crente. Os caras vieram pra cá. A missão desceu aqui. Eder, você estava falando sobre movimento da comunidade. Dizem que a Inglaterra só não passou por uma Revolução Francesa por causa do movimento do John Wesley. Então. Entendeu? E do Wilberforce. Se não tivesse esse movimento. Se não tivesse esse movimento pentecostal, assim, né? Não foi de charamaraia, assim, mas foi um movimento de quebrantamento pra caramba. Né? Então, aí reacendeu a chama cristã na Inglaterra e não teve o movimento da Revolução Francesa. Existiu uma revolução iluminista na Inglaterra por causa do avivamento que não existia na França, porque a França era católica. Eu conheci um pessoal de Porto Alegre que nessa de arrependimento, né, quebrantamento diante do Senhor, eles foram saldar imposto de renda. E quando eles foram tentar pagar imposto de renda atrasado, não existia mecanismo para isso. Eles descobriram que não existia. A Receita Federal fez assim. Foram na Receita Federal e falou, olha, vocês não pegaram, mas a gente está devendo para vocês. E a gente quer pagar. E aí os caras da Receita, mano, a gente não tem como emitir essa cobrança se a gente não pegou na malha fina. Então olha de novo porque tem. E os caras tiveram que chegar e provar que eles estavam devendo. É o contrário. Eles tiveram todo o processo. Quando você é pego na malha fina, todo o processo que você tem que fazer, de ir lá, apresentar nota, mostrar que você não está devendo, eles fizeram ao contrário, para provar que estavam devendo. É o pessoal lá da Igreja do Azaf Borba, lá em Porto Alegre, que passou por essa... E assim, imagina a cara dos caras da Receita Federal, do tipo, vocês estão malucos? Pois é, né? Que é isso? Os caras devem falar assim, não sei, vocês querem dar dinheiro? Dá pra mim. Os caras devem falar assim, dá o dinheiro pra mim, não precisa pagar a Receita Federal, não. A gente deixa passar. Isso me lembra um texto do Leonardo Rossato. Sabe o Rossato? Migão. Ele chegou e falou assim, Jesus Cristo é o maior idiota de todos os tempos. Porque na visão do mundo... É isso. É isso, cara. É o cara que dá outra face, igreja lá, eles são doidos. Eles são otários. No mundo e a gente pode não. Na ótica do coração, Espírito Santo. Muito bom, gente. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Raquelzinha não falou nada. Eu tô só ouvindo. Ah, beleza. Mas eu tô com a Andréia aí no fogo. Desce fogo. Beleza. A turma do Reteté, é isso aí. Tamo também. Legal. Muito bom, gente. Para encerrar, queria perguntar se alguém tem... Oi, fale. Queria só falar uma coisa, que essas coisas que a gente está falando, né, de Receita Federal, de pedir desculpa, de falar, isso é realmente loucura para o mundo. Queria compartilhar com vocês. Um dia eu tive um desentendimento com uma pessoa que estava me incomodando muito. Eu falei, eu preciso pedir desculpa, preciso me acertar com essa pessoa. E aí eu já várias vezes eu sei que eu fui falar, eu faço terapia, adoro terapias desde sempre, acho que todo mundo tinha que fazer. Fui falar com minha terapeuta, aconteceu uma situação, tem que pedir desculpa. Ela, Andréia, fica quieta, a situação já aconteceu há não sei quantos anos, a pessoa já esqueceu, fica quieta, para que remexer essa situação? Eu falei, eu preciso. E foi uma coisa tão boa, eu pedi desculpa que ele saiu de cima de mim. Então, assim, eu creio que
Você vê, imagina, uma pessoa especializada nessa área, que imagina isso, orienta pessoas nisso. Então, eu acho que às vezes o que Deus nos manda fazer é loucura para o mundo, né? Loucura para os outros. Não, imagina, já passou tanto tempo, a pessoa já até esqueceu, né? Verdade. Então, eu acho que a gente saber o que é certo. Gente, Salmo 1, né? Não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no caminho dos pecadores e não... Não, calma, esqueci, errei. Não se assente na roda dos escarnecedores, não ande no caminho dos pecadores e nem se... Meu Deus, calma. Nos detém. Não nos detém no caminho dos pecadores, não se assente na roda dos escarnecedores. E na sua lei, medita aqui, de dia. Okay. Não ande no conselho dos ímpios, não caminhe no caminho dos pecadores e não se assente na roda dos escarnecedores. Caminho dos ímpios. Isso. Não ande no caminho dos ímpios. De quem não tem piedade, né? O ímpio é quem não tem piedade. Quem age impiamente. É o impiedoso, o ímpio. Gente. E aí, alguém tem algum motivo para a gente orar? Eu me lembro que o Gilbert falou de alguém. Marcos Messias, Gilbert? É isso? Acho que ele está sem microfone lá. Eu tinha trazido para a gente estar orando por esse rapaz, o Marcos Messias, que estava precisando ser internado, ou entre ser internado, fazer tratamento em casa, enfim. Era uma pessoa com problema de saúde aí. A Dani, na semana passada a gente orou por ela. Ela passou... ele tá fala no Voltei aqui. Ele está no pós-Covid. Pós-Covid. Legal. Ele já foi liberado para casa, Gilbert, você sabe? Liberado, já foi liberado. Está dando uma inflamação no calcanhar. Uma dor no calcanhar estranho, né? Aí ele vai na emergência, volta, e aí tá vendo o que faz. Total, né? Sim. Mais alguém? Mais eu alguém? Acho que a gente pode agradecer que a vacina já chegou para os 30 anos, né? Que agora a gente vai viajar. Glória a Deus pela vacina. Glória a Deus. Pessoal, essa semana, não sei se vocês viram essa notícia, um rapaz da Hillsong, um cantor da Hillsong, tinha feito campanha anti-vacina. E tinha dito que, parodiando a música do Jay-Z lá, né? Ele falou que eu tenho 99 problemas, mas a vacina não é um deles. Ele não queria tomar vacina, não tomou vacina, foi internado com Covid, ficou no oxigênio já no máximo, precisou ser entubado, e mandou mensagem na hora no Twitter, pedindo o pessoal orar por um milagre. E a resposta nada gentil do pessoal no Twitter foi: a vacina era um milagre. E ele, de fato, morreu, né? O rapaz morreu. Aquela velha história da enchente lá. Exatamente essa. Velha história do quê? Né, que iam fazer uma hidrelétrica. Aí eu vou fazer um lago, ia alagar. Aí o pessoal chegava e falava: vizinho, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. Aí a água subindo, aí passava de barco, no telhado. Vamos, não, Deus vai me salvar. Aí quando a água estava no pescoço, assim, veio um helicóptero, jogou a escada e ele não subiu. Deus vai me salvar, ele morreu afogado. Aí quando chegou lá, ele falou: Deus, você não me salvou? Eu falei: mandei barco, mandei helicóptero. Você não me salvou por quê? Mandei vacina. Isso mesmo. Mandei vacina. Mas essa história da vacina porque saiu uma pesquisa que é bem contestada entre os médicos, falando que vacinas davam autismo. Foi uma pesquisa bem contestada. Foi em 99. A pessoa que fez não seguiu metodologia científica, tinha interesses por trás, mas Sim. Essa pesquisa, ela foi amplamente divulgada, muitas pessoas acreditaram.
e isso gerou um medo nas pessoas. É. É óbvio, gente, se eu ouço num lugar que a vacina pode me dar uma doença e eu não sei direito como é que é o autismo, não tem como você pegar ela, é um cromossomo a menos, não você nasce com. Não dá para pegar o autismo. O cromossomo a menos é síndrome de Down. É síndrome de Down. O autismo não tem cromossomo. Oi? Cromossomo é a síndrome de Down. Autismo não tem como ver geneticamente a pessoa ter autismo. Não, só síndrome de Down. Eu achei que era. Tá vendo? Não. Olha só. Mas é genético também, mas é de nascimento, né? Você não pega autismo. A pessoa com síndrome de Down tem um cromossomo a mais. A gente tem 46. Quem tem autismo de Down tem um cromossomo a mais. Tanto que o Romário tem uma filha com síndrome de Down e ele andava com uma camiseta: amigos não contam cromossomos. Ai, que bonitinho. Entendeu? Mas tá vendo? Essa confusão que a gente tem, a gente não sabe, eu não fazia a menor ideia que eram coisas diferentes. Mas André, o problema também nos Estados Unidos é o seguinte: lá as vacinas você que tem que pagar. Segundo, existe um movimento antigoverno federal lá, desde o tempo que os Estados Unidos foi fundado. Entendeu? Então, é muita coisa misturada que a gente não tem aqui. Antigoverno federal? Porque lá, por exemplo, os estados são praticamente independentes. E o governo federal é uma coisa que, quando eles fizeram, já era uma briga desde a fundação dos Estados Unidos. Entendeu? Não tem saúde pública. Eles estão ferrados. Quem foi para o hospital está lascado por causa da vida. E aí, quando o pessoal leva o bebê para vacinar, são 5 vacinas, custa $5.000. Aí eles veem aquela injeção enorme e falam: não, tô gastando, e ainda me vem aquela pesquisa. Aí compra o discurso, né? Aí pecado. Verdade. Então aconteceu isso busca um exemplo essa semana. De vacinação, né? Então é só ignorância mesmo e cegueira. Sim. É a falta do Espírito Santo falar. Nós tivemos agora, que chegou nessa idade abaixo dos 40, nós já tivemos mais de 3.000 recusas de vacina aqui em Indaiatuba. E isso é muito preocupante, porque até quem está vacinado está sendo exposto por essas pessoas. Sim, verdade. Eu tomei da Pfizer porque é uma comorbidade, mas não sei por que comorbidade, mas tudo bem. Por mim, tomava Coronavac de manhã, como depois de uma semana tomava AstraZeneca. Eu tomava vacina toda semana. Essa é aquela que a gente toma até na testa, né, gente? Não. Então. Não tem como negar, né? Mas então. O problema dessa história das vacinas é que há muito medo, né? Por isso que as pessoas estão e muita desinformação, né? Existe uma campanha de desinformação. De tudo. As pessoas estão com medo e muitas vezes outros estão explorando o medo para deixá-las com mais medo. Então, é uma campanha de desinformação, né? Então, o Cacau tem falado sobre isso, que ele tem agradecido muito a Deus pela vacina e orado na época do desenvolvimento. Gente, essa vacina foi desenvolvida em um tempo recorde. Agora, você vai atribuir esse milagre ao diabo, aos comunistas, mas não a Deus, né? Só realiza, né? Então, graças a Deus por todos esses profissionais envolvidos, tanto no desenvolvimento quanto na campanha de vacinação também. A gente mora num país que tem uma estrutura de vacinação exemplo para o mundo, uma estrutura fora de série. A Raquel faz parte dessa equipe, desse time, né? Então, glória a Deus pelas vacinas, glória a Deus pelas pessoas que estão envolvidas nisso, né? E vamos orar pelas pessoas que estão doentes, né? Como o caso do Marcos Messias, que o Gilberto falou. E mais alguma coisa? Tem a do Abner, né? Que ele falou. O Abner falou de uma pessoa, verdade. Da tia da Dalit. Tia da Dalit. Deixa eu pegar aqui certinho. Isso mesmo. Iva. Ela vacinou, é diabética e já tem idade avançada, né? E pegou Covid. Então, vamos orar pela Iva, pelo Marcos Messias, especificamente. E é isso, gente. Eu vou orar aqui, tá?
Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo companheiro, o Espírito Santo, que está do nosso lado, o nosso Paráclito. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe ele, o Senhor nos enviou o Espírito Santo, Consolador, aquele que nos capacita a aprender e a lembrar, aquele que nos consola, que nos diz toda a verdade. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com essa presença santa no nosso dia a dia. Essa presença que promove desde a compreensão mais simples até o milagre mais fabuloso. O Espírito Santo opera em nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor tem nos mantido esses dias. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. Nós estamos vivendo um momento aterrorizante. Mas o Senhor tem nos sustentado e nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos especificamente por 2 pessoas que estão doentes. A dona Iva, Senhor, que contraiu o Covid e que tem comorbidades, que tem uma idade avançada. Senhor, que o teu Espírito esteja falando ao coração dela, tratando, cuidando do seu coração, cuidando, sim, do consolo para o seu coração, e também de forma sobrenatural, operando sobre essa doença, sobre esse vírus maldito. Senhor, livrando ela, Senhor, de todo mal, livrando ela de toda a complicação, de toda a sequela, Senhor. No nome de Jesus, nós cremos no teu poder, nós cremos naquilo que o Senhor disse, no texto que acabamos de ler, que aquilo que pedimos no seu nome, o Senhor faria. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, opera com cura sobre a vida da dona Iva. E também sobre a vida do Marcos Messias, que está se recuperando do Covid, mas que tem tido problemas, complicações pós-Covid, Senhor. E sabemos que o nosso sistema de saúde está bastante precário pelo volume de pessoas em atendimento, Senhor, e que muitas vezes ele é dispensado para casa, nós não sabemos. É possível que não exista uma preocupação ou não exista nem suporte suficiente para acolhê-lo na internação. Senhor, orienta os médicos, Senhor. Cuida da vida dele de forma especial, Deus, e toca o coração dele para que ele seja alcançado pelo Senhor. É isso que nós te pedimos, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e te clamamos, Senhor, que o Senhor envie forças a cada um de nós, suporte a cada um de nós para passar essa semana, que o teu Espírito Santo caminhe conosco e que nós tenhamos experiências, Senhor, durante essa semana, para que possamos compartilhar na semana que vem, cheios da presença do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu tenho, como de costume, um desafio para a gente praticar. Lição de casa, né? Lição de casa. Prática. O desafio é a gente buscar intimidade com o Espírito Santo. Já que falamos sobre isso, né? Buscar intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo está à mesma distância da gente, né? Ele não se afasta de nós e não se aproxima mais de nós. Ele está àquela mesma distância, ao alcance de uma oração, né? Então, nós podemos usufruir dessa amizade. Muitas vezes nós nos entretemos com as coisas do dia a dia e muitas vezes até ignoramos a luzinha vermelha ali que está piscando do nosso lado, que a Lilian falou. Muitas vezes ela está piscando e a gente não está com o nosso coração inclinado a essa amizade. Então o desafio é esse, a gente, durante essa semana, buscar intimidade com o Espírito Santo e usufruir da presença desse amigo fiel. Amém. Beleza, queridos? Beleza. É isso por hoje. Nos vemos sábado que vem, nessa mesma bate-hora. Eu envio o link novamente para todo mundo. Beleza? É o mesmo link, na verdade. Opa! Abraço. É o mesmo link. Olá! É o mesmo. Deixei o Matheus recorrente. abençoa a gente com Mateus, uma conta Pro do Google que consegue fazer reuniões de mais de 1 hora quando necessário. Em geral, as reuniões não passam de 1 hora, mas é bom a gente ter esse suporte aí. Obrigado, Matheus.